Bom, pessoal, outro tema interessante em ecologia é a análise populacional, o estudo das populações. Bem, uma população pode estar em crescimento, em equilíbrio ou em declínio. Quais são os fatores que interferem na população? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Natalidade e imigração, quando tem alguém chegando, contribuem positivamente para que a população aumente seu tamanho. Mortalidade e imigração contribuem negativamente, reduzem o tamanho da população. Então, se eu fizer essa análise conjunta, natalidade mais imigração maior do que mortalidade mais imigração, então tem mais indivíduos surgindo do que desaparecendo, a população está em crescimento. Agora, se natalidade mais imigração for igual a mortalidade mais imigração, então se está chegando e saindo na mesma quantidade, a população está em equilíbrio. Agora, se natalidade mais imigração juntas der um valor menor do que mortalidade mais imigração, a população está em declínio. Ok? Bem, como é que eu posso medir o crescimento populacional ou a variação populacional? Tem duas taxas. A taxa de crescimento absoluto e relativo. Absoluto, simples. Eu pego o número final de indivíduos, sempre dentro de um período, digamos um ano, menos o número inicial. Eu vou ter a variação de indivíduos naquele tempo. Então, por exemplo, posso falar que a população cresceu 100 indivíduos ao mês, ao ano, tanto faz. Só que esse valor é um valor complicado, porque duas populações, A e B, têm um crescimento de 100 indivíduos ao ano. Elas cresceram a mesma coisa? Em termos absolutos, sim. Mas se uma tinha 1.000 indivíduos e a outra tinha 100.000 indivíduos, o crescimento de 100 indivíduos na primeira, que tinha só 1.000, corresponde a um percentual muito maior do que na segunda. Então, é interessante usarmos a taxa de crescimento relativo. Então, eu tenho a variação da população no período dividido pela população inicial, ou seja, o quanto que aquilo reflete na população inicial. Então, numa população de 1.000 que passou a 1.100, eu tenho 1.100 menos 1.000 vai dar 100 sobre 1.000, que vai dar 0,1, ou seja, 10%. Então, houve um crescimento de 10% naquele intervalo. Agora, se a população, ao invés de 1.000, fosse de 10.000, o crescimento seria de 1%, sendo que, em termos absolutos, seria igual. Por isso que o crescimento relativo é mais interessante, certo? Por falar em crescimento, vamos ver aqui como é que vai ser esse crescimento? Bem, o crescimento pode seguir um potencial biótico ou um crescimento intrínseco. O que é o crescimento intrínseco ou o crescimento de acordo com o potencial biótico? É aquela taxa de crescimento que depende exclusivamente da condição biológica da espécie, da condição inata. Ou seja, se não houver predação, não tem falta de alimento, não tem falta de espaço, como é que a população vai crescer? Ela vai crescer numa lógica exponencial. Então o crescimento vai ser exponencial, tendendo a infinito, tende a limitado. Só que isso não acontece na prática, porque numa condição real, sempre haverá alguma condição ambiental, algum fator ambiental que vai limitar o crescimento da espécie. Que fatores seriam esses? Por exemplo, a competição, a predação, a parasitas, a falta de alimento, enfim, a falta de espaço. Então, na prática, sempre haverá uma resistência do meio que faz com que o crescimento seja limitado. Então, essa curva aqui, em preto, representa a curva de crescimento intrínseco, também chamado de potencial biótico, enquanto que essa aqui em vermelho é a curva de crescimento real, aquilo que vai de fato acontecer em um ambiente natural. A variação entre os dois representa a resistência imposta pelo meio ambiente. Então, essa região é a resistência do meio. E essa linha aqui azul é a capacidade de suporte. Bem, o que é a capacidade de suporte? É a quantidade máxima de indivíduos que um ambiente consegue suportar de uma espécie em condições de equilíbrio, certo? Então, capacidade de suporte indica o quê? Nessa região
esse ambiente, esse ecossistema ou essa região específica só consegue suportar essa quantidade de indivíduos numa população. Se eu tentar ultrapassar a capacidade, vai haver uma competição muito grande que pode causar um desequilíbrio, certo? Então, a curva de crescimento real vai então estabilizar quando for alcançada a capacidade de suporte, beleza? Bem, ainda no aspecto da análise populacional, temos aqui algumas relações, algumas situações bem interessantes, que são as seguintes. Mimetismo, que pode ser batesiano ou milleriano. O que é o mimetismo? Mimetismo vem de mimético, de mímica, quer dizer imitação. É quando há uma imitação entre seres vivos. Mimetismo batesiano é quando uma espécie inofensiva se parece uma que é perigosa, como forma de afugentar o predador eventual. Então, ó, essa aqui é uma mariposa, uma borboleta, na verdade. Então, essa borboleta tem no seu desenho das asas um desenho que lembra olhos de uma coruja. Então, um predador de borboletas, um pássaro, é presa de uma coruja, que é uma ave de rapina. Então, quando o pássaro olha rápido para esse animal, ele não vê a borboleta. Ele vê o quê? Ele vê um rosto de coruja. Assim sendo, ele vai evitar chegar perto, porque da coruja ele é presa. Então, ele foge. Então, essa espécie inofensiva se parece com uma perigosa. Então, isso é um mimetismo batesiano. Agora, o outro tipo de mimetismo é o mimetismo milleriano. Nesse caso, há um padrão típico compartilhado por espécies que são igualmente perigosas ou tóxicas. Então, todas essas borboletas aqui são tóxicas, ok? Mas elas não são iguais, são parecidas. Quando, então, um animal preda uma dessas e percebe que há um problema, ela é tóxica, é amarga, enfim, ele vai interpretar que todas são igualmente perigosas. Então, ao tentar se alimentar de uma, ele entende que todas são ruins. Então, essa semelhança traz um benefício para todas. Elas são parecidas. Então, esse padrão igual ou padrão semelhante faz com que todas tenham um benefício, porque ao tentar se alimentar de uma, a espécie predadora percebe, não vale a pena. Então, ele passa a evitar todas. Então, isso também é um mimetismo, mas é um mimetismo milleriano. Então, ó, inofensivo parece perigoso, mimetismo batesiano. Espécies igualmente perigosas se parecem, mimetismo milleriano. Certo? Outro aspecto interessante é a coloração de alerta ou aposematismo. Então, nessa condição, olha só, esse anfíbio, né, como é que ele é bonito, todo colorido. Mas pensa bem, esse indivíduo na floresta seria facilmente observado, então ele seria facilmente predado, é muito fácil ver. Bem, essa cor serve de aviso. Quando uma espécie tem cores muito aberrantes, se destacam demais, isso é um sinal de perigo. As outras espécies detectam. Bem, ele não seria assim à toa. O fato dele estar com essa cor muito aberrante, bem visível, é sinal de que ele quer ser visto e ele está avisando, não chegue perto, eu não sou bom, eu faço mal, eu sou tóxico. Então, o aposematismo ou cor de alerta é isso. Então, facilmente o predador vai aprender, esse aqui não vale a pena. Mas não só esse, qualquer outro que tenha uma cor aberrante assim. Que é o oposto desse. Esse aqui não quer ser visto. Talvez você até agora não viu ainda, cadê o bicho aqui? Mas aqui, ó, aqui tem uma mariposa, certo? Aqui, ó, aqui está a asinha dela, tem até aqui, ok? Então, ela está completamente disfarçada. Ela tem uma coloração críptica, que é a camuflagem. Então, essa coloração críptica ou camuflagem acontece como forma de defesa. Então, uma espécie inofensiva, que é uma espécie palatável, ou seja, que poderia perfeitamente ser comida pelo predador, parecendo-se com o ambiente, fica escondidinha. Ela está camuflada, não é vista, consequentemente não vai ser predada. Então, são diferentes estratégias usadas pelos animais para se protegerem da ação de predadores. Beleza?